Bom, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um seminário do GEDOP. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Dr. Willer Gomes dos Santos. O Willer é professor e pesquisador do Departamento de Sistemas Espaciais do ITA, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, aqui em São José dos Campos, pertinho da gente, né? O Willer ele é graduado em Engenharia Mecânica de Controle e Automação e fez mestrado e doutorado em Engenharia e Tecnologias Espaciais pelo INPE, aqui também, vizinho nosso, né? Como destaque, o Willer ele fez um período de pós-doutorado, né, Willer, na Goddard Space Flight Center da NASA, né, e também foi professor visitante nos Estados Unidos. Né? E hoje o Willer vai falar um pouco para a gente sobre a formação em voo de satélites, certo, Willer? Obrigada por ter aceitado para apresentar o seminário da gente. Por favor. Obrigado, Rosana, pela introdução. Vou compartilhar minha tela aqui. Sim. Tá ótimo, está aparecendo perfeitamente. Legal. Bom? Tá bom. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, agradeço aí pelo convite. O grande honra aqui estar falando um pouquinho aqui, dando uma palestra aqui no grupo GEDOP, né? Então, como a professora Rosana me introduziu, né, sou professor do Departamento de Sistemas Espaciais do ITA, também faço parte do Centro Espacial ITA, o SEI. Sou formado em engenharia de graduação e minha pós-graduação foi em engenharia espacial. E eu trabalhei, no meu doutorado, né, eu trabalhei com a aproximação final, né, da operação de rendezvous, que está relacionado também com a astrodinâmica relativa, né, um pouco próximo não deixa de ser uma formação em voo também, né, e a gente testou os modelos lá no laboratório EPOS, que é um laboratório do Centro Aeroespacial Alemão, do DLR, né, que trabalha nessa parte de teste de hardware e software de rendezvous final. E agora, recentemente, tive o prazer de fazer o pós-doc lá com o pessoal do grupo de controle da NASA, né, nessa temática também de formação em voo de satélites. Então, essa é a ideia aqui de apresentar para vocês, né, o título é Formação em Voo de Satélites, Fundamentos, Desafios e Contribuições do grupo de pesquisa E2MOC, que eu vou estar falando ao longo da apresentação, né, quem nós somos. Então, é uma operação, né, de satélites, né, muito promissora, que tem trazido aí bastante resultados e tem sido bastante interessante dentro desse contexto do New Space, né, o espaço 4.0, com a miniaturização da tecnologia espacial e tudo mais. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho, né, sobre o que é uma formação em voo de satélites, quais são os desafios, os conceitos, as aplicações, né? Não vou entrar muito em detalhes, porque é um tema extenso, mas eu vou falar um pouquinho da astrodinâmica relativa, da parte matemática, né, da parte de controle. Nós temos uma missão no SEI, uma missão espacial, que é o ITASAT-2, né, que envolve uma formação em voo com 3 satélites, né, vou estar falando um pouquinho da missão. E por fim, alguns resultados, aí, contribuições do nosso grupo de pesquisa, que é o E2MOC, né, que tem trabalhado nessa parte, né. Então, eu já tenho, desde quando eu entrei no ITA em 2018, né, eu tenho trabalhado focado nessa parte de formação em voo, né, e a gente tem orientado aí diversos alunos e tem trazido várias contribuições. Eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês. Então, esse é o nosso sumário da apresentação, vou dar uma breve introdução, falando dos desafios, os conceitos, né, as aplicações, depois a gente vai ver as questões de geometrias de formações em voo, quais são os tipos de geometrias, as posições que os satélites podem assumir, a gente vai ver um pouquinho das abordagens de coordenação, quais são as mais utilizadas, né, dentro dessa área, vou passar um pouquinho dos modelos matemáticos de dinâmica relativa, ou astrodinâmica relativa, e também a parte de controle, falar um pouquinho da missão do ITASAT-2 e, por fim, aí, as contribuições do nosso grupo de pesquisa, o E2MOC. Tá? Então tudo começa, né, com a observação da natureza, né, então essa tecnologia, né, vai ser inspirado olhando para a natureza. Na natureza a gente consegue encontrar, né, então esse vídeo aqui mostra o que a gente chama de flock, né, ou ali um grupo de pássaros, né, voando junto, e nesse movimento a gente consegue observar um movimento sincronizado, né, coordenado,
onde os pássaros eles não se colidem, né, eles mantêm aí uma estrutura coesa, né, muito bem definida, e isso daí é muito bonito de se ver, muito impressionante, né? Então, na década de 80, teve um artigo de Boulevard e Reynolds, em 1987, eles publicaram um artigo onde eles observaram esse fenômeno e chegaram à conclusão que cada pássaro, né, nessa revoada, ele segue três leis básicas, três leis simples, que é a separação, coesão e alinhamento. A separação cada pássaro tenta se manter separado do pássaro mais próximo, a coesão, ele tenta se manter junto do grupo, e o alinhamento, ele tenta alinhar o vetor de velocidade, né, a velocidade dele ali com a velocidade do seu vizinho, tá? E isso a gente observa não só nos pássaros, mas em outros também, no cardume de peixes, né, em vários grupos de animais, eles trabalham em conjunto de uma forma cooperativa ali para um dado fim, né? E quais são esses benefícios, né, desse comportamento? Bom, de certa forma aumenta a chance de sobrevivência contra predadores, né, porque um grupo ali grande, unido, é muito mais forte, né, muito mais protegido do que um indivíduo apenas, possui um padrão mais efetivo, aumenta as chances de busca de comida, permite voos mais longos, no caso dos pássaros, né, eles reduzem a fadiga, reduzem ali o gasto de energia aerodinâmica, permite voos, né, mais econômicos, né, em termos de energia, e também tem questões de vantagens para atividades sociais e de acasalamento. Não só na natureza, mas formações, né, começaram a ser utilizadas principalmente na parte de aeronáutica. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, foi proposto uma formação de aeronaves, que era a formação de caças Fing 4. Ela foi muito utilizada e ela apresentou, né, uma grande benefício, né, um alto desempenho ali no combate aos inimigos, né, e nos ataques. Então, eles tinham um perfil aí, específico para esse tipo de formação aqui. E o impacto dessa nova tática foi tão grande, né, que eventualmente todas as forças aéreas, né, dentro da Segunda Guerra Mundial, começaram a utilizar essa formação em voo, né, chamada de Finger 4. Bom, no contexto nacional, nós temos aí, não poderia deixar de falar, né, como um funcionário da Força Aérea Brasileira, não poderia deixar de falar da Esquadrilha da Fumaça, né, que é esse grupo, né, de especialistas, pilotos especialistas, né, que conduzem essas aeronaves, que são o Super Tucano. É uma aeronave projetada, desenvolvida pela Embraer, justamente para esse propósito, né, de ter uma alta manobrabilidade, né, que permite fazer esse tipo de demonstração que é feito. A esquadrilha ela é reconhecida no mundo inteiro, cada país tem o seu, né, mas a Esquadrilha da Fumaça, devido a esse tipo de aeronave, né, permite fazer essas manobras aí, que é bem interessante. Quem nunca viu, recomendo aí que assista uma apresentação da esquadrilha. Bom, mas dentro desse contexto, então, a questão de trabalho cooperativo, né, começou também a ser utilizado no ambiente espacial, né, e daí a gente fala da tecnologia de formação em voo, né, que permitiu, aí viabilizou diversos tipos de missões que antes não eram possível, né, e também melhorar o desempenho. Então, quais foram as vantagens, né? Então, de acordo com o trabalho do Wang de 2017, ele aponta aí as vantagens de uma formação em voo: aumento da confiabilidade e redundância, a redução aí do custo de lançamento e manutenção, ampliação da área de vigilância, ou área de cobertura ali, pelo fato de ter mais satélites, uma maior flexibilidade no design da missão, e a continuidade da missão em caso de falhas, né? Esse é o principal. Vocês têm um satélite monolítico, né? Apenas um satélite, se ele falhar, você perde a missão. No caso de uma formação em voo, como você está operando com mais satélites, você pode ter uma missão degradada, né? Operar de forma degradada, mas você vai ter a possibilidade de continuar a sua missão, né? Bom, mas a formação em voo, ela faz parte de uma classe maior de missões espaciais, que são chamados de sistemas espaciais distribuídos, tá? Então, o que são os sistemas espaciais distribuídos? De acordo com a NASA, é um sistema de ponta a ponta, né, que utiliza 2 ou mais veículos espaciais, né, que operam em conjunto para atender um objetivo comum, tá? Então, no caso desse objetivo, não seria possível você atender a missão com apenas um satélite, né? Dou exemplo do sistema GPS que a gente tem no nosso celular, né? Para que o sistema funcione, é possível que o receptor no celular esteja vendo, né? Tenha envisada no mínimo 4 satélites da constelação GPS,
tá? Então não daria para fazer isso com um satélite, né? Então, você precisaria de mais satélites, e para ter uma cobertura 24/7, né, 24 horas por 7 dias, você precisaria de mais satélites. Então, dentro dos sistemas espaciais distribuídos, nós temos 4 categorias, né, que são constelação, né, que são um grupo de satélites aí coordenados, né, em órbitas, geralmente para fornecer uma cobertura global do planeta ou zonal, né. Temos operações de rendezvous e docking, né? Rendezvous seria aproximação e docking o acoplamento, né? Então são operações para você fazer, por exemplo, reabastecimento de estações espaciais ou de veículos, né? O transporte, né? De uma missão tripulada, né? De tripulantes para um outro veículo, enfim, é muito utilizado na estação espacial. Temos a questão do enxame, que são diversos, centenas, né, muitos satélites, geralmente pequenos satélites, tá, trabalhando ali em conjunto, como uma unidade, e temos as formações em voo de satélites, tá, que geralmente vai fornecer ali uma cobertura menor e os satélites estão mais próximos. Tá? É isso que a gente vai estar falando aqui nessa palestra de hoje. Então, esse gráfico, né, ele é bem interessante, que ele mostra que o nível de coordenação entre baixo, médio e alto, em função da distribuição espacial, tá? Para essas 4 categorias que eu falei de sistemas espaciais distribuídos. Né? Então, a operação de rendezvous e dock tem um alto nível de coordenação, né? Bastante complexo, porque você tem que controlar simultaneamente a trajetória e a atitude, a orientação do satélite, e eventualmente você tem um risco de segurança ali, né? Pode haver uma colisão, você tem uma missão tripulada às vezes. E é uma distribuição espacial local, né? Já a constelação exige um baixo, né, baixo a médio nível de coordenação e tem uma distribuição espacial global, né? E formações em voo, né, pode exigir aí de médio a alto nível de coordenação, dependendo dos requisitos da missão, e a distribuição espacial é na parte regional, tá? Só aproveitando, fazendo um merchandise, né, no programa de pós-graduação aqui do ITA, nós temos aí cursos, né, que vão estar falando mais sobre isso. Então, o curso de rendezvous e docking é dado pelo professor Ijar. Aqui eu coloco o código da disciplina, né? Eu tenho o curso de formações em voo, que é um semestre, tá? Ele fornece 3 créditos, então lá a gente entra a fundo em todos os modelos que a gente vai mostrar aqui, modelos de astrodinâmica relativa, parte de controle, navegação. Então, e os alunos aprendem a implementar computacionalmente tudo isso, tá? E temos também um curso de constelação, né, que eu ofereço lá no ITA, eu dou em conjunto com a professora Liana, e também a gente, da mesma forma que formação em voo, também é 6 meses, e a gente explora esses diversos padrões de constelações. Bom, então, de acordo com a NASA, né, a definição mais aceita, né, da comunidade científica é proposta pela NASA de Goddard, onde uma formação em voo é o rastreamento ou manutenção de uma separação, orientação ou posição relativa desejada entre espaçonaves. Tá? Então, dada essa definição, a gente vê que para ter a manutenção de uma separação ou posição relativa, né, o que você precisa? Você precisa ter controle. Você precisa ter um sistema de propulsão embarcado. Não tem como você ter uma formação em voo sem um controle. Como é que você vai manter, né, essa separação? Então, isso já está dentro do conceito da formação. Então, por isso que às vezes a gente pergunta, uma constelação GPS poderia ser chamada de formação em voo? E muita gente confunde formação em voo com constelação, né? Então, pela definição, não, tá? Porque uma constelação, geralmente, você controla independentemente de cada uma das órbitas, né? Você não tem essa questão da posição relativa, você controla independentemente. E uma constelação, você pode ter uma constelação controlada ou não controlada. Você pode deixar ter uma constelação não controlada e deixar as perturbações irem degradando essa constelação, né? E você ir perdendo ali o padrão. Já uma formação em voo, não. Pela definição, como você precisa manter a posição relativa, a separação, você precisa ter controle, né? Então, o Alfred, que é um dos livros mais aceitos dessa linha de formação em voo, 2010, ele coloca a definição como formação em voo como um conjunto de mais de um satélite cujos estados dinâmicos são acoplados por meio de uma lei de controle comum. Tá? Então, nessa lei de controle, você precisa do estado dos outros satélites, tá? Dos outros veículos da formação, para você manter, então, esse rastreamento ou manutenção da separação relativa. Enfim, então, temos diversas aplicações, né, de formações em voo de satélites, eu coloco algumas aqui, que é, por exemplo, observação da Terra, muito utilizado em aplicações de interferometria, onde 2 satélites vão estar observando ali por técnicas de radar, né, ou observação mesmo, né, o mesmo ponto, e com isso existe uma melhora, você consegue fazer um processamento de imagem e melhorar muito a resolução,
né, dessa imagem. Questões de serviços em órbita também, quando você precisa voar ali próximo de uma estação, de um alvo, né? Missões no espaço profundo, nós já tivemos CubeSats, informações enviadas em missões para Marte, radar de abertura sintética, exploração humana, e agora também usado na parte de consciência do domínio espacial, né? O SDA, o SSA, que é você fazer o monitoramento de objetos espaciais e você fazer manobras para você evitar, né, a colisão com lixo espacial, com detritos ou com outros satélites. Bom, eu vou falar de algumas missões aqui rapidamente, né? Então, essa foi a primeira missão proposta para a formação em voo, tá? A TechSat 21, onde nós tínhamos aí, então, uma proposta era ter um agrupamento colaborativo de microsatélites, tá? Com a finalidade de testar sensores, testar software, testar o hardware. Então, era uma demonstração tecnológica desse conceito, né, desse novo conceito de formações em voo de satélites, tá? Então, ela foi aí proposta pela NASA, junto com outra instituição aqui, a fabricação era satélite de 180 quilos, né, temos aqui os dados orbitais dela e tal, porém, infelizmente, ela foi cancelada, a missão foi cancelada em 2003, né? Depois nós tivemos aí uma das primeiras missões, né, com maior reconhecimento, foi a missão Grace, tá? Onde nessa missão nós tínhamos aí, então 2 satélites idênticos, tá, orbitando a Terra no mesmo plano orbital, e o objetivo da missão é gerar uma modelagem, né, de alta fidelidade do campo gravitacional da Terra. Então, como é que funcionava, né? Você conhecia, né, com precisão essa distância entre os 2 satélites. À medida que os dois, né, orbitavam a Terra, eles sofriam, aí, experimentavam, na verdade, um gradiente, né, do campo gravitacional. Então, eventualmente, esse satélite ia começar a se deslocar, se afastar ou se aproximar, né, e esse gradiente de força gravitacional que os 2 satélites estavam experimentando, né, alterava essa distância. E daí, por instrumentos aqui muito precisos, eles conseguiam medir isso. E por meio dessa diferença, né, conseguiam, então, elaborar esse mapa aqui de alta fidelidade do campo gravitacional da Terra. Eu li que está sendo proposto algo similar agora para a Lua, para ter um modelo gravitacional da Lua também mais preciso. E um experimento secundário foi examinar a atmosfera aí por meio de sinais de GPS. Tá? Bom, então essa missão em conjunto da NASA com o DLR, né, alemão, de 15 anos, satélites grandes de quase 500 quilos, né, uma separação de 220 quilômetros, foi lançado em 2002 e a missão foi concluída. Tá? A gente tem a missão Probra 3, que é daquele segundo slide da imagem que eu mostrei lá. É uma missão para estudar a coronografia solar, né? Então, ela colocava, tem um satélite que ia ofuscar aqui a estrela, né? No caso o Sol, né? E com isso conseguia medir a corona aqui do Sol, né? Enquanto esse satélite. Então, veja que é uma missão também que precisa ter um alto grau de precisão, né? Para poder fazer esse tipo de observação. E a ideia da missão era demonstrar algoritmos, sensores, sistemas de propulsão e outras tecnologias também para formação em voo. Foi uma missão proposta pela ESA, né, Agência Espacial Europeia, satélites grandes de 500 quilos, né, foi lançada em dezembro de 2024. Bom, uma outra missão é a Tandem-X, tá, uma missão de interferometria, com 2 satélites, onde o objetivo é gerar um modelo, né, digital de elevação, que seria um modelo aí da superfície da Terra, com alto grau de precisão de resolução. Tá? Então, 2 satélites de observação da Terra idênticos, né? Eles usavam a tecnologia de radar de abertura sintética, né? O SAR, voando numa formação rigorosamente controlada, tá? Com distâncias entre 250 e 500 metros. Tá? Então, foi uma parceria entre o DLR e a empresa EADS Astro, lançada em junho de 2010. Tá? Então, é uma missão que está em andamento e já tem apresentado excelentes resultados aí. Tandem, né, assim, do alemão vem do conceito de bicicleta, né, porque pelo fato aqui de 2 órbitas, né, elas terem esse comportamento aqui que parece o andar de uma bicicleta. Curiosidade. Bom, tem a missão também MMS da NASA, tá, que ela foi lançada em 13 de março de 2015. Nesse caso, eram 4 veículos espaciais, numa configuração tetraédrica, tá, com uma distância de 1 quilômetro a vários raios da Terra, e uma vida útil planejada de 2 anos. Tá? Então, o objetivo aqui era analisar, né, a interação do campo magnético da Terra com o vento solar, tá, e por meio da comunicação entre os satélites, usando espectrômetros de plasma de elétrons e íons, né, para fornecer essa alta resolução temporal e espacial. É uma missão científica, né, que foi lançada em 2015, são satélites grandes, mais de 1 tonelada, né,
órbitas altamente elípticas, está numa órbita Hell, né? E é uma missão aí que está em andamento. Bom, temos a missão LISA, que é uma missão proposta, tá? Já faz algum tempo que ela foi proposta, e ela é bastante ambiciosa, essa missão, para falar a verdade. Ela visa aí detectar e medir ondas gravitacionais no espaço-tempo para validar, ou para prever, conforme previsto pela teoria geral da relatividade de Einstein. Então, são 3 satélites idênticos, né, num triângulo, uma formação de triângulo equilátero, com uma distância de cerca de 5 milhões de quilômetros, né, então, com isso, conseguiria medir aí a distância, né, entre oscilações, né, do espaço-tempo por meio desse feixe aqui óptico de laser. Eu tive a oportunidade de ver um desses satélites quando eu estive num congresso, né, em Milão. Tem uma empresa, né, que está fazendo uma parte dela, e o comentário dos engenheiros lá que eu tive que era insano, os requisitos de precisão que precisavam, né, que foram estabelecidos para esse tipo de missão aqui, tanto que ainda não saiu do papel, cada vez eles estão postergando, né, e o novo prazo que existe aí para esse lançamento é 2037. Então são 3 satélites de massa de 6 mil quilos, né, um satélite bem grande aí para essa missão. Tem essa missão da NAO, né, que é uma missão proposta pelo professor D'Amico, da Universidade de Stanford, é um dos especialistas em informações em voo de satélites no mundo, né, o professor D'Amico trabalhou no DLR, depois agora ele tem um laboratório Spacecraft Rendezvous Laboratory, na Universidade de Stanford, e eles propuseram essa missão, que é uma missão com 2 satélites, né, onde um deles é o Star Shade, né, seria esse escudo aqui, para ofuscar, né, a iluminação de uma estrela, e com isso conseguir observar, por meio de um telescópio, né, a transição de planetas em torno dessa estrela. Né, então seria um telescópio para buscar exoplanetas, né, uma missão bastante legal aí, proposta pelo pessoal de Stanford. Por enquanto ainda também não saiu do papel, essa missão está aguardando financiamento, né? E aqui tem algumas configurações, né, desenho do satélite, do telescópio, que seria quase mais de 5 mil quilos. Bom, esse gráfico aqui desse artigo, né, de 2015, é bem bacana, que ele mostra aqui no eixo vertical o número de satélites, tá? De que nós temos 1 a 3, 4 a 10 e maior do que 10 satélites, e aqui embaixo, né, se seria um único satélite, uma constelação ou formação em voo, né, e as bolinhas, de acordo com a legenda, essa seria a aplicação, né, da missão espacial. Então, o que a gente consegue observar? Que constelações de satélites geralmente são bastante, né, mais de que 10, e já tem uma aplicação definida, aqui no caso, ciências planetárias, né, astrofísica, ciência da Terra, e formação em voo, né, por outro lado, né, eles são missões com poucos satélites, né, de 1 a 3, a gente vê até 4 satélites, e nessa época de 2015, né, era missões para demonstração de tecnologia, né, então aí não estava muito maduro, né. Isso mudou um pouco, né, quase 10 anos, já evoluiu, né, desde lá, mas ainda assim não chega no mesmo nível de uma constelação que está muito mais maduro, muito mais evoluído. Bom, todos esses benefícios, né, de você ter modelos de alta resolução, interferometria e tudo mais, tem um custo, né? São missões complexas que têm um alto risco, né, tem complexidade. E quais são essas complexidades, né, envolvidas nessas missões de formações em voo? Um dos pontos é a navegação, né, relativa de alta precisão, que precisa ter para você ter o conhecimento ali dos satélites envolvidos, a comunicação entre eles, né, dependendo dos requisitos da missão, você precisa ter uma precisão ali mais alta, você precisa ter a comunicação intersatellite, né, entre os satélites, um processo de detecção de falhas, tá? E também, eventualmente, recuperação de falhas, né, na formação, projeto da formação estável, analisar a estabilidade, o design da formação antes de ser eventualmente lançado, né, parte de otimização e controle da trajetória, e também a parte de sincronização de atitude, que é muito importante, que é a orientação, né, no caso, interferometria, 2 satélites olhando para o mesmo ponto, você tem que ter uma sincronização da atitude dos satélites da formação. Bom, então isso foi uma visão geral aí de definições, aplicações, desafios de formação em voo. Agora vamos falar das geometrias, né? A gente viu algumas, né, dentro dessas aplicações, viu que algumas é triangular, um equilátero, né, outras voam na mesma órbita. E quais são as principais geometrias de formações em voo, tá?
Bom, então nós temos primeiramente a geometria mais simples, que é chamada de co-orbital, ou string of bits, no inglês, tá? Onde nós temos aí satélites no mesmo plano orbital, tá? Conforme aqui. Esses satélites estão separados aí por uma diferença, uma separação angular, né? Em anomalia verdadeira, anomalia média, e fornece aí dados, né, de um evento ou até mesmo observações da Terra. Né? Um outro tipo de geometria de formação em voo é uma formação do tipo triangular, né, conforme o caso da LISA, da missão LISA, né, que a gente viu, né, onde cada satélite aí ocupa aí um vértice de um triângulo equilátero. Temos também umas formações que é bastante estudada na literatura e também utilizadas para observação da Terra, sensoriamento remoto, que é a chamada formação do tipo PCO, né? Projected Circular Orbit. Isso significa que a projeção da órbita relativa, né? A gente vai ver isso aí um pouco mais para frente, mas essa projeção ela é circular aqui num plano YZ, né? O Y seria a coordenada ao longo da trajetória, né? E o Z seria a coordenada para fora do plano, né? E o X aqui está ali para fora do slide seria a coordenada radial ali do centro da Terra. Então essa projeção circular de um satélite que a gente chama de seguidor com relação ao satélite que é o líder, né? Que é a referência. Essa projeção ela seria esse movimento relativo, né? Que o seguidor faz com relação ao líder, ela seria circular nesse plano aqui ZY, tá? Então, no caso aqui dessa figurinha aqui, nós temos um satélite líder, o líder seria a órbita de referência, né? E teríamos aqui dois satélites seguidores, né? Que iriam gerar essa órbita circular aqui de movimento relativo em torno aqui do líder. Um outro tipo de geometria é a geometria não coplanar, ou também chamada de NCO, né? Non Coplanar Oscillator, tá? Então, nesse caso, nós temos dois satélites na mesma órbita e um satélite fora do plano, tá? Em uma outra órbita. Essa órbita fora do plano poderia ser causada por uma diferença na inclinação orbital ou por uma diferença na ascensão reta do nodo ascendente, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de geometria? Então, por exemplo, em missões de geolocalização, eu vou falar um pouquinho mais para frente, você precisa, né? Você melhora muito a precisão desse tipo de missão quando você coloca um dos satélites para fora do plano. Ela até dá para ser feita na missão, uma geometria co-orbital, né? Mas isso prejudica bastante ali o desempenho do sistema. Bom, uma outra geometria é a NMC, Natural Motion Circle Navigation, tá? Ela é bem parecida com a órbita, com a formação PCO, que eu falei anteriormente, só que nesse caso a gente não tem nenhum satélite de referência aqui no centro. Seria um satélite virtual, né? E uma órbita também de referência virtual. Então, os três satélites aqui, no caso, estariam aqui orbitando esse ponto virtual, esse ponto de referência. Mais para frente, na parte de coordenação, eu vou falar qual que é a vantagem de a gente ter esse tipo de geometria de formação em voo. E também a formação tetaédrica, né, que a gente viu no caso da missão MMS da NASA, né, que era uma formação específica aí com 4 satélites num formato tetraédrico. Então, eu falo, tá, mas qual que é a formação que a gente tem que usar? Então, qual que é a melhor, qual que é a pior? Não tem resposta para isso, né? Vai depender dos requisitos da missão. O que a missão precisa? Quais são os objetivos? O que precisa ser feito? Então, para cada missão, vai estabelecer qual que é a melhor geometria, né? Que vai atender ali as necessidades e as limitações do seu projeto. Bom, agora falando sobre a parte de abordagem de coordenação de uma formação em voo, nós temos 4 abordagens principais, tá, que são muito utilizadas, que é o rastreamento de órbita, também chamado de orbit tracking, a abordagem líder-seguidor, que acho que é uma das mais utilizadas, tá, que é uma abordagem centralizada, e temos aí a abordagem de estrutura virtual, que é a abordagem descentralizada, além da abordagem de swarming. Tá? Então, no caso de rastreamento de órbita, nesse caso, cada satélite ele é controlado por uma órbita específica, desejada, tá? Então, é uma abordagem mais simples, que é utilizada no caso quando você tem apenas 2 satélites. Ele não tem um movimento acoplado, a natureza acoplada da dinâmica relativa, né, nesse caso, e ela é atraente da parte de perspectiva de permitir aí pouca cooperação, né, ou coordenação entre os satélites, tá, poucas manobras aí entre eles. A outra abordagem, que é a de coordenação, que é chamada de líder-seguidor,
é uma abordagem centralizada, né, uma das mais utilizadas. Nesse caso, a gente tem um satélite líder, que vai estar numa órbita que a gente chama de órbita de referência, e um satélite seguidor, que vai estar controlando a posição relativa, né, com relação a esse líder, tá? O problema, né, é uma abordagem mais simples, né, que dá para ser utilizada, ela é mais viável, porém o problema dela é que causa um desbalanceamento de combustível, né? Então, eventualmente, aqui o seguidor, como ele vai estar controlando, e o líder, como ele vai estar numa órbita de referência, ele vai fazer poucas correções, eventualmente o seguidor pode gastar o combustível, terminar o combustível mais rápido que o líder. E daí, como você precisa dos dois para executar uma missão, né, você perde um dos satélites, né? Então, uma forma de você resolver esse problema é você usar a abordagem de estrutura virtual, que daí seria uma abordagem descentralizada, né? Nesse caso, a gente não teria um satélite líder, a gente teria um satélite virtual aqui no centro da formação, e todos os satélites seguidores, né, estariam fazendo um controle, né, com relação a esse ponto virtual. E daí, com isso, você consegue fazer um balanceamento ali, tanto do estado de erro, quanto do consumo de combustível, tá? Só que é uma abordagem mais complexa, exige um maior detalhamento aí, você vai ter um risco maior aí na sua missão. Então, existe um trade-off aí nessa parte do design. E o enxame, né, é onde você tem centenas ali, vários satélites, né, geralmente pequenos satélites voando próximos em conjunto, e nesse caso ainda não existe uma missão, né, não que eu saiba, né, que é apenas uma ideia, né, teórica. Você pode adotar leis de controle heurísticas, tá, para você organizar arbitrariamente esse conjunto de satélites, manter o sistema coeso, né, assim como o sistema flock de pássaros, né, e por meio de comunicação local, né, você não teria comunicação com todos os satélites, então um dos satélites iria comunicar localmente, e com isso você conseguiria manter essa unidade aí de enxame, tá? Bom, então vamos ver agora a parte de astrodinâmica relativa, né, e também a parte de controle de informações em voo, né. A bibliografia básica para esse conceito, para quem se interessar, quiser estudar um pouco mais, né, o que eu uso lá no meu curso da pós-graduação do ITA também, né, são esses dois livros, tá? Esse aqui é o livro do Alfred Vadali, Gurfield, Rowe e Breger, de 2010, tá? Eu tive o prazer de conhecer um dos autores, que é o Gurfield, o Pini Gurfield, quando eu visitei lá a Technion, que é de Israel, ele é um dos professores lá. É um livro bastante completo, né, que é baseado em vários artigos, tem muitas referências, é bem completo para quem quiser entender, né, e conhecer mais a respeito de formação em voo de satélites. E tem esse livro que é mais recente, do Wang, de 2017. Eu já não indico, né, como uma introdução, porque aqui ele já é mais profundo, ele já entra na parte de controle ótimo, já aborda outros conceitos de controle um pouco mais avançado, e o do Alfred já é um nível mais introdutório, né? Então, basicamente, né, essa é a configuração de uma formação em voo, da abordagem do tipo líder-seguidor, né? Nós temos um satélite líder orbitando aqui um centro, né, de massa, com um referencial inercial, né? Esse satélite líder aqui seria o nosso satélite de referência, e nós teríamos os nossos seguidores, né? O satélite seguidor, né, ele vai estar posicionado com relação a um sistema referencial, né, rotativo, chamado de LVLH, local vertical, local horizontal, né, definido aqui no centro de massa do satélite líder, no qual o eixo X ele aponta aqui na direção radial, né, o eixo Y, o eixo Z é normal ao plano orbital, e o eixo Y completa o sistema, né? Então essas coordenadas são chamadas geralmente de radial, cross-track, né, o fora da trajetória, e a long track, né, ao longo da trajetória. Bom, então é um pouco diferente quando você trata de dinâmica relativa, tá? Porque quando a gente trata de dinâmica absoluta, né, uma propagação, uma órbita num sistema referencial, a gente tem as duas órbitas do satélite, né, desse tipo que a gente está vendo aqui do lado direito. Quando a gente trata de dinâmica relativa, geralmente o que acontece? Você fixa o satélite líder, né, e você vai olhar apenas para o movimento relativo do seu satélite seguidor com relação a esse líder. Então, você vai ver isso aqui, como se fosse uma órbita desse satélite em torno do satélite líder que você está analisando, ou poderia ser um satélite virtual também, né? Então, aqui, esse é o modelo, né, de dinâmica relativa cartesiana não linear, né, utilizado. Então, nesse caso aqui, nós temos 5 equações diferenciais, totalizando um sistema aí dimensional de 10, né? Nesse caso, né, as 3 primeiras equações diferenciais aqui representam as coordenadas relativas do nosso seguidor.
Então, resolvendo isso, a gente vai ver a posição relativa do seguidor com relação ao líder, né? Do lado direito aqui das equações, nós temos as acelerações de controle e as perturbações externas diferenciais, né? Então, veja que ambos os satélites estão sofrendo perturbação, né? No caso do arrasto, né? Por exemplo, ambos estão decaindo, sofrendo o arrasto atmosférico. Só que o problema é se o arrasto ou a perturbação for diferente entre o seguidor e o líder. Por isso que a gente tem esse arrasto, essa perturbação diferencial que tem que ser analisada, né? E aqui embaixo nós temos as equações diferenciais que vão prover, né, o movimento propagado do raio do líder e do argumento de latitude aqui do líder. Bom, e daí quando a gente propaga esse conjunto de equações e analisa, a gente vai ter gráficos, né, desse tipo, que mostram, né, o movimento relativo, tá, do seguidor com relação ao líder. Então, o líder é o que estaria aqui no ponto 00, né? Então, aqui seria a figura tridimensional no espaço XYZ e projeções aqui nos planos, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma órbita que a gente chama de órbita fechada, limitada, né? Onde a gente tem um resultado periódico, né? Então, para uma órbita do líder em torno da Terra, o seguidor, ele dá uma órbita, né? Ele faz um movimento relativo fechado, né? Que é esse movimento aqui. Isso é o desejado, tá? Isso é o ideal, né? Mas nem sempre isso aqui, né, é possível, tá? Devido a erros erros na posição, perturbações, incertezas, então geralmente a gente vai ter um drift, né? Isso daqui não vai ser fechado, ele vai começar, o seguidor vai começar a se afastar do líder, ou se aproximar, ou você tem uma deriva ali nessas coordenadas. Existem formas de você, por projeto, mitigar essas derivas, reduzir a deriva nesses eixos. A gente vê lá no curso que são as mitigações de perturbação. Como você escolher condições iniciais do seu projeto que você vai reduzir o efeito dessas derivas, o efeito das perturbações do J2 e tudo mais. Ou outra forma é por meio de controle também, gastando combustível, né? Bom, e também nós temos a dinâmica relativa cartesiana linear, né? Então, nesse caso, a gente faz uma linearização daquelas equações por meio de série de Taylor, né, em torno da origem, e a gente vai chegar aí nas equações linearizadas do movimento, também chamadas de equações de Corresi-Whittier, CW, ou equações de Hill-Close-Whittier, HCW. Essas equações são utilizadas quando os dois veículos estão bem próximos um do outro, né? Principalmente utilizado em operações aí de rendezvous e docking, né? O rendezvous, o primeiro rendezvous foi realizado em 66, né, na missão Gemini. Então, essas equações, essa teoria tem um pouco antes, né, da década de 60, e ela mostra aí um movimento relativo, assim como no caso anterior aí de um veículo. No caso, quando é operação de rendezvous, nós temos esse veículo é chamado de veículo perseguidor, que é o chaser, e o outro veículo é chamado de target, ou alvo, né? Muda um pouquinho os conceitos. Bom, e se a gente pegar essas equações linearizadas, né, a gente pode representar elas na forma de magnitude fase, como está sendo colocado aqui. A gente tem um ρ representando a magnitude e os ângulos alfas aqui representando os ângulos de fase, né? Se a gente estabelecer certas condições específicas para esses ρs e alfas, a gente chega em certas condições de projeções geométricas ali no plano da órbita relativa. Então, no caso, aquela órbita que eu falei para vocês, PCO, que é a órbita circular projetada, seria utilizando essa representação, né? Com essa propriedade, a gente consegue ter uma projeção aqui do movimento relativo no plano YZ, né? Que seja circular, dessa forma. Isso é bastante útil para observações da Terra, para missões de sensoramento remoto e observação da Terra, né? Bom, a gente viu que aquelas equações são baseadas em elementos cartesianos, né, x, y, z. Porém, é bem difícil você estabelecer condições iniciais, né, de x, y, z, ou um estado cartesiano, né, para o seu líder e para os seus seguidores. Então, tem uma dinâmica, um modelo de dinâmica relativa que é baseado nos elementos orbitais, e com isso facilita bastante ali, simplifica bastante o processo. E para isso, né, nós temos os elementos orbitais diferenciais. O que são isso? São diferenças nos elementos orbitais entre a órbita do líder e a órbita do seguidor. Então, por exemplo, a gente tem uma inclinação aqui da órbita do líder e temos a inclinação da órbita do seguidor. A diferença entre essa órbita, né, que a gente chama de ΔI, é esse elemento, é a inclinação diferencial, né? E assim dá para fazer com todos os elementos orbitais. Então, nesse livro do Alfred, ele apresenta diversos modelos aí de movimento relativo, perturbado e não perturbado, usando elementos orbitais. Tá? Então, são apresentadas teorias não lineares, como a abordagem da esfera unitária, descrição do movimento relativo usando quaternions, e também abordagens lineares, né?
assim como o próprio método, né, proposto pelo um dos autores do livro, né, que é o método geométrico de Dean Alfred, que é o GA, além de outros métodos, e ele faz comparações entre esses métodos, aí é bem interessante. Então, no caso desse método geométrico de Dean Alfred, que é o GA, ele apresenta, então, um modelo matemático que vai relacionar o estado, né, cartesiano relativo, x, y, z, com os elementos orbitais diferenciais, tá? Então, nesse caso, é um modelo muito bom, assim, bastante interessante, porque ele considera qualquer tipo de excentricidade, né, de uma órbita elíptica até, considera o J2, considera coordenadas curvilíneas, né, não é deslocamentos lineares, e é um modelo linear. E na comparação deles, esse modelo fica bem próximo do modelo não linear completo, né, no caso, como a esfera unitária. Bom, aí falando da dinâmica relativa, tem a parte de controle também, né? Então, dentro do sistema de controle de um satélite, na formação em voo, você vai ter o seguidor ali controlando com relação ao líder. Então, você tem vários blocos dentro dessa malha, né? O guiamento, por exemplo, é um bloco que vai te fornecer a referência. Aí você tem a lei de controle aqui dentro, que vai te fornecer os estados, né? Para você acionar os propulsores, tá? Que vai fornecer forças e torques aí no seu corpo, né, na dinâmica do seu satélite. Esse estado ele é alterado, esse estado vai ser medido por sensores, tá? No caso de formações em voo, geralmente é utilizado GPS, só com uma técnica de GPS um pouco diferente. Depois você tem os filtros, né, para estimar, reduzir os ruídos, né, fazer fusão de sensores. E esse estado estimado é comparado com uma posição gerada, uma posição desejada, né, da sua órbita, e você fecha a malha e você tem aí o erro de controle, novamente sendo enviado ao controlador. Tá? Então, dentro da literatura de formações em voo, tem várias técnicas de controle que são usadas, como inversão de matrizes, técnicas heurísticas, controle linear contínuo, LQR, PID, controle não linear, como Lyapunov, controle preditivo de modelos. Eu não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas no livro do Alfred, na literatura, no nosso curso lá, a gente vê alguns desses sistemas de controle, né, para você fazer o controle da formação. Bom, então falando um pouquinho aqui da missão do Itasat 2, né, bom, essa é uma missão lá do Centro Espacial ITA, né, que é um centro que foi inaugurado agora recentemente em 2020, né, 4, 5 anos, que visa, né, o principal objetivo do Centro Espacial ITA não é desenvolver satélites, e sim fornecer recursos humanos, capacitar recursos humanos, né? Então, o time lá do Centro Espacial ITA é formado por alunos da graduação e pós-graduação. Então, esses alunos trabalham nos projetos dos pequenos satélites, dos CubeSats, e eles conseguem aplicar técnicas, né, os projetos, né, as teorias que eles veem em aula ali nos projetos. E muitos dos projetos de pós-graduação, teses, mestrados, estão relacionados também com os projetos ali. Então, aqui uma foto aqui do ITA, né? Então, a gente tem lá aqui o Centro Espacial ITA, nós temos laboratórios lá de simulação de sistemas orbitais, laboratórios de controle. Então, deixo o convite aí para vocês, quem quiser estar indo lá, conhecendo a gente, visitando, tomar um café lá, serão muito bem-vindos, só entrar em contato, a gente marca e vai ser um prazer recebê-los. Tá? Então, nós temos 4 projetos de satélites, 2 que já foram lançados, já concluídos, que um é o Itasat 2, Itasat 1, que era um CubeSat de 6U, né, pequeno. Ele foi lançado em dezembro de 2018, ainda está em órbita, na verdade, ele está operando, mas ele já concluiu sua missão, né? Esse propósito do Itasat 1 era apenas capacitar a equipe, como era o primeiro projeto. Depois nós tivemos o projeto do Sport, que foi um projeto feito em parceria com a NASA e algumas universidades americanas. Ele foi lançado em novembro de 22 e reentrou ali em 24, né? Ele não tinha, nenhum dos dois tinha capacidade propulsiva, né, para controle de órbita, mas ele também ele cumpriu a sua missão. O objetivo era medir, fazer medições dentro de uma bolha de plasma e analisar o efeito da cintilação ionosférica. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. E temos agora trabalhando na missão Selenita, que é uma missão dentro do programa Artemis, que é para estudo da radiação e campo magnético lunar. Vai ser uma missão de um satélite em torno da Lua, também em parceria com a NASA e algumas universidades americanas, ainda está em fase de projeto inicial. E temos o Itasat 2, que também está em fase de projeto inicial, que eu vou falar aqui, que vai ser uma missão de formação em voo, né? Então, o objetivo da missão fornecer aí uma fonte personalizada de dados para a compreensão de eventos e interações espaço-temporais do clima espacial, e também fornecer uma opção de geolocalização baseada
em base dos dados de necessidades nacionais, tá? Então vão ser 3 satélites, microsatélites, né, até 24 quilos aí, no CubeSat, padrão CubeSat 12U, vai ter capacidade propulsiva, como eu falei, para formação em voo precisa ter, seria o desejado aí um tempo de vida de 2 anos, tá? Nessa órbita aqui que são colocados. Então, são 2 missões, né? Analisar o clima espacial e também a questão da geolocalização. A geolocalização, né, ela vem de uma motivação que nossa costa litorânea é muito grande, né, e a Marinha, que é responsável de coordenar, é um trabalho bastante difícil devido à extensão da costa, né, e diariamente nós temos diversas embarcações ilegais ali na nossa costa, fazendo pesca ilegal, né, e com isso é difícil de você monitorar. Né? Então, com os 3 satélites, você consegue usar técnicas de triangulação de sinal, né, por meio da diferença, por meio do efeito Doppler, pela diferença do tempo de chegada do sinal ou pela diferença de frequência, você consegue triangular e achar qualquer fonte emissora de radiofrequência ali na superfície. Então, essas embarcações, por mais que desliguem tudo, alguma coisa ela vai deixar ligada, né, para questões meteorológicas e tal. E daí o sistema conseguiria detectar e informar para a Marinha, né, para quem seja, as coordenadas geográficas dessa fonte emissora. Tá? A outra motivação, né, é o clima espacial. Né? Então, nós temos um fenômeno das bolhas de plasma que acontece na região da ionosfera e, com isso, cria o problema da cintilação. Né? Então, quando um sinal de GPS passa por meio dessas bolhas, ele sofre uma alta interferência e, muitas vezes, não recebendo esse sinal. Né? Os Estados Unidos já perderam, né, aeronaves por causa, em batalha, né, em guerra, por causa desse tipo de problema, tá? da cintilação. Então, não se sabe muito bem, não se conhece muito bem esse fenômeno. Então, o SPORT ele foi uma missão com um único satélite que passou por meio dessas bolhas e coletou dados de densidade do plasma, dados de campo magnético, velocidade dos íons, né, e vários outros parâmetros. Né? Agora a ideia do Itasat 2 é dar continuidade nisso, só que agora a gente ter como se fosse uma tomografia ali, um vídeo, né? Com 3 satélites passando por dentro da bolha em instâncias diferentes, né? Então a gente sabe que, em média, a duração de uma bolha de plasma, a vida útil dela é de 20 minutos, então a gente teria um satélite passando aí no início da vida útil, depois na evolução, né, no meio da vida útil, depois no final, e com isso a gente ter dados aí mais precisos aí desse fenômeno. Bom, então, por fim, né, para ter meu tempo aqui, vou falar das contribuições do nosso grupo, né? Como eu falei, a gente tem trabalhado nessa parte, né? Então, o nosso grupo, né, é um grupo de pesquisa focado nas áreas de engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle, né, chamado G2MOC, um grupo do ITA, certificado pelo CNPq. Então, nós temos aí alunos de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, além de professores também, trabalhando em diversas áreas, né, dentro dessas áreas que foram apresentadas. Então, eu coloquei alguns trabalhos aqui dos últimos anos envolvendo formação em voo de satélites, né? Então, tem esse trabalho do Alessandro, que foi uma tese de doutorado defendida em 2019, onde ele desenvolveu aí um dispositivo nanofotônico, né? Foi em conjunto com o pessoal da física lá, e aplicou isso, né, entre comunicações de satélites para comunicação ótica, né, no espaço livre. Né? E com isso ele avaliou aí o desempenho, né, desse novo dispositivo em missões de formações em voo. Né? Esse trabalho aí foi publicado na revista Optical Engineering de 2022. Tivemos um mestrado, né, que foi do Leonardo, né, que eu ajudei na coorientação. Esse trabalho foi orientado pelo professor Bertacchini, né, vocês devem conhecer lá do INPE. Então, o Leonardo fez um trabalho muito bacana, né, defendeu em 2021, que foi estudar diferentes topologias de formações em voo, né, essas geometrias que eu falei para vocês, para uma dada missão de geolocalização, né, composta por 3 satélites CubeSats. Tá? Então, 3 satélites, qual que seria o efeito dessa geometria da formação na precisão, né, obtida pela geolocalização. Então, por exemplo, aqui um dos mapas, ele viu que, né, alvos, né, exatamente embaixo da órbita, que próximo, teriam uma precisão bem ruim, né, enquanto que alvos ali fora do plano orbital já melhorava bastante, né, essa precisão da geolocalização. Então, ele avaliou órbitas do tipo PCO, NMC, né, vários tipos de órbitas, e avaliou o efeito daí na geolocalização.
Bom, também temos o trabalho do Arthur Cutolo, que foi um dos nossos alunos, onde ele analisou diferentes modelos de dinâmica relativa para uma formação em voo na Lua, né? Então ele compara uma solução exata aqui com modelos de segunda ordem, de ordem superior, modelos de primeira ordem, que seriam os modelos de dinâmica relativa de Rio, e faz essa análise, ficou um trabalho bem legal, foi apresentado no congresso da IAA, né, em 2021. O Josué, não sei se vocês devem conhecer também, né? Por um período ele trabalhou com a gente lá como pós-doc, em 2021, né? Mas ele também faz parte do grupo, ajuda a gente lá também. E nessa época foi feito esse trabalho de análise preliminar das perturbações gravitacionais a partir de formações em voo, né? Terrestres, numa geometria coorbital, onde avaliou aí os efeitos de diferentes coeficientes, né? Harmônicos, né? Zonais e tesserais, numa formação em voo, né? na distância relativa aí entre os satélites. Esse trabalho também foi apresentado na conferência da IAA de 2021. Bom, eu publiquei recentemente na revista Journal of Guidance Control Dynamics, né, o meu trabalho do pós-doutorado que foi feito na NASA, né, esse trabalho basicamente eu apresentei no CBDO do ano passado, que foi desenvolver uma estratégia de recuperação de falha, né, por meio da reconfiguração do sistema de guiamento, para compensar falhas em atuadores, né, sistema de propulsão, para missões de formações em voo em torno da Lua, né. Então foi um trabalho que foi feito em conjunto lá com o grupo de controle do pessoal da NASA de Goddard. Esse aluno, né, o Lorenzo, ele defendeu o mestrado, né, e ele fez um estudo da influência da modulação do empuxo, né, quando você utiliza técnicas de modulação de empuxo por meio de PWM, num satélite do tipo CubeSat, onde a gente tem essas hastes, né, e no qual essas hastes não são fixas, tá? Então isso é um exemplo da sinergia entre a academia e a parte de desenvolvimento ecológico, porque esse aqui é o nosso satélite Sport, que foi lançado, e durante uma das revisões de projeto surgiu a pergunta, até feita por um dos especialistas lá na NASA, se o fato dessas hastes, que são instrumentos que iriam medir as propriedades ali dentro da bolha, não iria afetar o sistema de controle. E essa pergunta gerou a dissertação de mestrado do Lorenzo, onde ele publicou 2 artigos, né, só sobre essa temática. Foi feito todo o modelo de corpo flexível ali junto com o corpo rígido, foi feita toda a análise de controle, e um desses ele analisou, né, como ele fez a minha disciplina, ele analisou esse problema dentro de uma estrutura de formação em voo de satélites. Então foi um trabalho bem legal. Hoje ele está fazendo doutorado na Universidade de Colorado. Bom, e daí nós temos o trabalho do Felipe, dissertação de mestrado, onde ele analisou o efeito de forças eletromagnéticas numa formação em voo de satélites, bem bacana também. O Rodrigo, né, na sua dissertação de mestrado em 2024, analisou os efeitos de não linearidades, né, de atuadores e sensores, como baias e ruídos, né, e a própria dinâmica não linear, numa formação em voo. Então ele desenvolveu aí um simulador, considerando as várias caixinhas do modelo de dinâmica relativa, atitude, guiamento, né? Então foi um trabalho bem completo. Atualmente nós temos 2 trabalhos de mestrado também na parte de formação em voo. O Bruno está analisando manobras de faseamento orbital, até para a missão, porque ele trabalha na missão do Itasat 2 lá no SEI. Então a dissertação de mestrado dele está relacionado com o design do Itasat 2. E o Azolim, né, ele está analisando métodos de navegação por formação em voo de satélites para missões lunares, que é um tópico quente, né, atualmente, está se buscando aí soluções de navegação na Lua, né, devido à questão do programa Artemis, né. E por fim, nós temos o trabalho da Thaís, tá, que ela defendeu agora no ano passado, de doutorado, onde ela fez um trabalho bem completo, bem legal, sobre a parte dinâmica relativa e controle de formações em voo de satélites, aplicado, né, a missões Space-Based Solar Power, né, que é um tipo de missão onde você faz a coleta de energia solar e transmite, né, por meio de micro-ondas aí, para uma central aí em solo, né. Tem várias agências, principalmente a agência japonesa, né, espacial japonesa, propondo missões, explorando isso, né? E no trabalho da Thaís, então, ela analisou a viabilidade de usar uma formação em voo, né, com diversos satélites, uma nave-mãe, e como seria o controle e a dinâmica desse tipo de missão, né, usando formação em voo. Bom, então, finalizando aqui a minha apresentação, só repassando, né? Então, como eu falei, são muitas coisas, muitos tópicos, né? Isso aqui a gente dá em 6 meses, mas eu tentei falar aqui de uma forma geral dos conceitos, do que é uma formação em voos, aplicações, motivação, né? Definições, as geometrias, né? De formação em voo, as abordagens de coordenação, a gente viu alguns modelos de dinâmica relativa e controle, falei um pouquinho da missão do Itasat 2 e as contribuições dos últimos anos nessa temática de formação em voo.
no nosso grupo de pesquisa, o E2MOC, lá no ITA. Agradeço a atenção de todos aí, fico à disposição aí para responder as perguntas. Obrigado. Peço desculpas aí por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada, Willer. Muito interessante sua apresentação. Conceitos, assim, para mim foram novos, né? A gente acha que é tudo uma coisa só. E você mostrou os conceitos, a diferenciação, né, entre diferentes tipos que a gente tem. Muito legal. Estamos abertos para questionamentos. Se alguém tem alguma pergunta, pode levantar a mão. Professor Vilhena? Uma pergunta bem básica. O William, como é que você. É mais didática, quer dizer, pensa considerando as leis de Kepler, como é que você faz com essa formação em tetraedro aí, com gradientes de gravidade diferentes? Como é que você faz esse controle aí, manter essa formação em tetraedro aí, órbitas diferentes e se manter isso? Não, excelente pergunta, Vilhena. Eu sempre achei, na verdade, que essa missão MMS, né, da NASA, que era bem complexa essa parte de controle, né? E como é que era feito isso, né? Então, basicamente, quando a gente tem essas dinâmicas, esses modelos de dinâmica relativa aqui que eu falei, né? Isso é para um seguidor. Então, você vai ter um conjunto de equações de acordo com o número de seguidores, né? Então, eu falei, poxa, esse sistema de controle aqui ficaria bem complexo, né, para fazer ele. Porém, quando eu fui fazer o pós-doc lá, eu trabalhei justamente com um grupo de controle da NASA que projetou essa missão, né, e que fez tudo, né. E daí, em umas reuniões, conversando com eles falaram que o controle não é automático em malha fechada dessa missão, né, o controle da posição relativa. Eles fazem um controle, cada vez que a formação passa ali próximo da Terra, quando tem visada para o centro de controle, né, eles analisam os dados e mandam um comando para fazer a reorganização ali dessa formação tetraédrica. Então, isso facilita muito as coisas, deixa mais simples, né? Então, possivelmente, os requisitos da missão, né, permite isso, né, que a deriva não é tão alta para que exija ali um controle embarcado, né, comunicação em tempo real e tudo mais. Então, eles conseguem fazer o ajuste. Então, provavelmente deve fazer meio que um ajuste ali, mandar comandos para cada um dos satélites, analisa em solo, né, esses dados, e envia ali para os satélites e eles se reorganizam ali até a próxima passagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Vilhena. Professora Silvia? Obrigada, Rosana. Obrigada. Excelente a sua apresentação. Se o seu curso ele for online, eu gostaria muito de assistir, mas acho que não é, né? Infelizmente, não pode mais ter curso online lá no ITA. A gente tinha, na época da pandemia, eu dei acho que 2 anos ele online, se não me engano. Mas agora são todos presenciais. Mas vamos ver, talvez eu consiga. Parabéns, excelente apresentação, excelentes trabalhos. A minha dúvida é muito, simples, é novo para mim, né? É um tema novo, que eu gosto muito, eu tenho interesse. Quando você fala essas perturbações, né, que elas são adicionadas, vamos supor, no caso da não esfericidade da Terra, quantos termos, mais ou menos, são necessários você incluir para, sei lá, vamos supor um exemplo, só J2 seria suficiente, você tem que ter mais termos. No caso da Lua, quantos termos são adicionados, mais ou menos, para ter uma noção? Tá, então vou responder em 2 partes. Tá. No caso da Terra, né, essa literatura, que nem esse livro que eu falei, do livro do Alfred, né, que eu mostrei aqui, o do que a gente usa no curso, eles mostram modelos de dinâmica relativa usando apenas o J2, considerando apenas o J2, tá? Que seria o termo mais significativo ali, para fazer o design e análise das formações em voo, tá? Daí, o que ele faz? Ele compara com modelos de propagação absoluta, onde considera mais termos, mas daí não no sistema relativo, no sistema com relação ao líder. Daí seria com o sistema inercial propagando normal. Então, ele faz a comparação desses modelos de dinâmica relativa, né, com relação a LVLH, comparando com o sistema inercial mesmo com mais termos, e vê que a diferença não é tão grande e tal. Essa discussão é assim. No caso da Lua, né, quando eu fiz o trabalho lá de formações lunares, daí eu usei
o simulador da NASA, né, que é o 42, que daí ele considera, se não me engano, acho que até 100 termos, não me recordo agora, mas ele considera bastante, é um simulador de alta fidelidade, né, e daí, nesse caso, ele utiliza a técnica, o modelo de Encke, né, que são perturbações ali diferenciais ali com relação a uma órbita de referência. O problema de considerar mais perturbações ali no caso é porque você está com um sistema rotativo, né, o LVLH ele é rotativo, então você tem que considerar esse efeito no desenvolvimento das equações. Isso não é tão trivial. Sim. Entendeu? Tá ótimo. Aí, por isso que é feito dessa forma. Então, primeiramente, o J2 já é suficiente. Sim. Tá certo. Muito obrigada, parabéns de novo. Obrigado, imagina. Obrigada, Silvia. Acho que o Fabiano levantou primeiro. Desculpa, perdi a ordem aqui, Fabiano. Ok, obrigado. Vocês estão me ouvindo aí? Porque eu estava sem Sim, microfone. estamos ouvindo agora. Vou ter que mudar de computador aqui. Mas, bom, William, mais uma vez, eu achei super interessante aí a sua apresentação, já vi outras no passado. Obrigado. E, especificamente, eu tenho uma curiosidade, até na sequência, acho que a última apresentação no E2MOC foi sobre o Itasat 2, né, se não me engano, e a pessoa que apresentou lá também comentou sobre essa parte da missão do satélite, que é a da geolocalização, que é um assunto que tem me interessado bastante ultimamente, na verdade. E eu fiquei com a dúvida, eu acho que eu terminei não entendendo direito, então não cheguei a perguntar, reforçar essa pergunta específica, em relação à formação para a constelação do Itasat 2, que são 3 satélites. Eles estarão no mesmo plano ou, por conta do requisito de geolocalização, eles vão estar em planos diferentes, planos orbitais diferentes? Então, inicialmente, então, como é uma missão que tem 2 objetivos, né, a gente vai ter uma transição, a gente está abordando com 2 fases diferentes, tá? Então, inicialmente, os 3 satélites vão estar numa configuração coorbital, que os 3 satélites, né, todos no mesmo plano, e com isso a gente vai conseguir a ideia já é tentar fazer algum experimento de geolocalização. Como eu falei, isso aí prejudica muito a precisão, só que a ideia é a gente já ter alguns dados ali para poder fazer medições, né, nas bolhas de plasma, né. Isso, o satélite vai ser lançado numa órbita mais alta e depois ele vai ser feito uma manobra para uma órbita mais baixa. E daí os PIs, né, os stakeholders, os investigadores, o que eles pediram, né, para fazer uma melhor análise da parte ionosférica? Uma configuração no qual os 3 satélites passam pelo mesmo meridiano, pelo mesmo ponto. Acabei não trazendo a figurinha aqui, mas é como se os 3 satélites passassem ao mesmo tempo na mesma longitude ali do Equador, né, no mesmo meridiano. Então, para isso, a gente teria um satélite, teria 3 planos orbitais, né, um satélite em cada plano. Isso vai ser a segunda fase da missão, um pouco mais complexa, né, que a gente vai fazer uma manobra de reconfiguração da formação em voo para chegar nessa formação. E isso vai ser bom também para a geolocalização, porque daí vai melhorar bastante a precisão ali para a gente fazer os experimentos. Então, essas 2 geometrias de formação em voo que a gente está estudando no momento. Como a gente está aí na fase de projeto inicial, né, a gente está analisando, fazendo simulações, pode ser que eventualmente isso mude depois. Tá. A comunicação entre os satélites também eu não... Então, não estamos considerando comunicação entre os satélites, tá? A princípio. Por quê? Isso aumenta a complexidade, né? E os requisitos que foram dados para a gente, né? A gente considera, eventualmente você considera uma caixa de controle, né? Como se fosse uma caixinha invisível, que você tem aqui as tolerâncias, que você permite que o seu satélite oscile, né? Tenha movimentos ali dentro. A precisão dessa missão não é tão restrita, né? Então a deriva que ele sofre ali durante um dia ou até uma semana, né? Até que a gente consiga ter visada da formação, permite que a gente faça o controle, né? Via solo, análise de dados. A princípio, pelo menos, a gente está pensando, né, em mesmo assim colocar um controle embarcado, né? Considerar mais um sistema autônomo, né? Que depois, futuramente, o sistema estiver funcionando, a gente possa testar, né, e avaliar. Porque quando a gente coloca deixa muito sistema muito autônomo, né, você implica em colocar mais risco no sistema, e você pode ter uma falha prematura também.
Então, a princípio, seria comandado via solo. Ok. Obrigado, William. De nada, Fabiano. Obrigado a você. Obrigada, Fabiano. Gil? Oi, Olá. boa tarde a todos e todas. É muito legal a palestra, viu, William? Já tinha visto você falando sobre esse assunto, é bem bacana. Também teve Obrigado, o Gil. trabalho da Thaís, né, do Arthur. Eu estou interessado, Willer, em autonomia. Você falou um pouco sobre autonomia no fim dessa resposta aí. Eu imagino que para missões, você também não falou sobre espaço profundo, para esse tipo de estratégia, né, de formação de voo nesse tipo de missão. Poderia ser bastante interessante para diminuir tempo, mas aí, nesse caso, requeriria a prática de maneira obrigatória mais autonomia, né? Você falou que a autonomia aumenta risco agora. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso aí, a autonomia dessas missões, o que tem sobre isso, e também se tem algo pensado para espaço profundo. Obrigado. Então, como eu falei, se você tem um sistema de controle autônomo, né, implica, né, você tem uma lógica ali internamente que vai poder analisar os dados dos sensores, né, tomar medidas, né, para poder corrigir os erros, eventualmente analisar se houver alguma falha, né, e eventualmente também ter um sistema de recuperação de falhas. Isso, se der algum problema, como você não tem o controle, você pode eventualmente perder a missão. Então, é um risco a mais que você coloca no sistema. Para missões de espaço profundo, eu tenho visto alguns artigos propondo formações em voo para órbitas próximas de asteroides, né? Isso eu já vi alguns assim, então parece bem interessante. Para missões interplanetárias, né, teve uma missão uns anos atrás, que foi a missão Marco A e Marco B, né, foram 2 CubeSats lançados e colocados em torno de Marte, uma formação em voo. São poucos, né, não conheço, sinceramente, né, outra missão além dessas aí que eu citei. Acho que ainda está muito no estudo da parte teórica, né, de proposta ali de acadêmica. Legal, porque você veja que tem o risco de perder, mas se você tiver 3 satélites, por exemplo, se você tiver um plano B, você perde um, mas fica com outros 2. E quando você manda um satélite grande, essas missões demoram muito tempo para essas flagship. Você manda 3 pequenos com metade do tempo e talvez metade do dinheiro você consegue mandar e diminui riscos, hein? Tem muitas vantagens de pensar nisso, né? Com certeza. Até isso é uma coisa que eu ia comentar e acabei esquecendo, né? Só foi possível esses sistemas espaciais distribuídos, mega constelações, igual a gente está vendo, formações em voo, devido à miniaturização tecnológica que aconteceu, né? Esse espaço 4.0, New Space, que daí permitiu você, em vez de antigamente lançava um satélite grande, agora você lança 3 satélites pequenos, né? Muito mais barato do que antes. Tá bom, obrigado, viu? Parabéns. Obrigado, Gil. Obrigada, Gil. Abreuson? Está me ouvindo? Sim. Eu ia fazer a mesma pergunta que o Luiz já fez, né? Então não vou repetir. Sobre essa questão da comunicação, Fabiano Luiz já fez a pergunta. Então eu gostaria de saber com relação a essa... Você explicou, mas eu não entendi direito. Essa questão dos feixes, eles vão ser lançados de A para B, de B para C, ou cada um entre eles, ou cada um lança do A para o B, para o C, para os 3, e também saber sobre essa questão do próprio veículo lançador, assim. Então, a ideia é lançar, né, os 3 satélites, obrigado por perguntar, Bruno. A ideia é lançar os 3 satélites juntos, né? Então, os satélites, eles são, a gente chama de, ocorre o deployment, né? Ele sai ejetado, né? Jetsoning, que é a orbitalização deles, e durante um período aí de um mês, 1 a 2 meses, né? Você vai fazer o comissionamento, né? Você vai verificar se está tudo funcionando. Então, nesse período, não tem controle, né? Os satélites, eles vão começar a sofrer derivas, né? Vai estar numa configuração qualquer lá, você só vai monitorando e testando, né? Geralmente está tudo desligado, você começa a ligar, testar um equipamento, testar outro. Então, só depois desse período que daí você ativa o sistema de controle, né? E daí você entra nos modos de operação. Então, o primeiro modo de operação da formação vai ser aquisição da formação, aquisição de uma formação inicial. Aí, depois que você adquire essa formação, daí você passa para o modo nominal, né, o controle e manutenção daquela formação. Então, nesse caso do Eutelsat 2, a gente vai ter 2
configurações, 2 fases, né? Numa formação em voo, uma órbita mais alta, né? Próximo de 500 km, e depois uma órbita mais baixa, próximo de 370 km, numa outra geometria, né? Então você tem que fazer a reconfiguração da formação, uma manobra orbital, né? Obter, né? Chegar na segunda formação e daí depois manter ela ali nela até o fim da missão. Né? Então, basicamente, esse é o conceito de operação aí que a gente tem. Não sei se eu respondi sua dúvida, eu não entendi muito bem a primeira parte de satélite A para B. A primeira parte é com relação ao feixe de laser, que você falou, parece que um lança o laser no outro. Tá, beleza. Não, então, no Itasat 2 não vai ter comunicação entre eles, não teria feixe de laser, né? Aquele trabalho lá que eu mostrei lá na frente, do Alessandro, né? Foi a tese de doutorado dele, né? Na verdade, ele estava desenvolvendo esse dispositivo aqui com o pessoal da física, do ITA, né? E queria uma aplicação para poder usar. E uma aplicação para isso, obviamente, é a formação em voo de satélites, né? Que em muitos casos você precisa ter essa comunicação entre os satélites, né? E daí para isso ele usou, né? Então a formação em voo como um estudo de caso aí para poder testar esses dispositivos aqui nanofotônicos aqui entre os satélites. Mas, eventualmente, a comunicação entre satélites é feita por micro-ondas, né? Por UHF, VHF e tal. Em alguns casos, você precisa ter uma comunicação mais precisa, né? Ótica. A ótica tem a vantagem que você consegue transmitir muito mais dados, né? Porém, o desafio é que você precisa ter um apontamento ali muito preciso, né? Um controle de atitude para você estabelecer essa comunicação aqui. Ele não tratou disso, né? Não estudou essa parte do controle de atitude, porém agora eu tenho um aluno de mestrado que está sendo orientado também pelo Alessandro, que a gente está explorando agora nesse cenário aqui de comunicação ótica a parte de controle de atitude na formação em voo, que seria a sincronização de atitude. Mas no Itasat 2 a gente não tem isso. Ficou claro? Obrigado. Beleza? Nada. Obrigada, Abrelson. Maísa? Boa tarde, Willer. Parabéns pela apresentação, excelente apresentação. Maísa, obrigado. Eu tenho um par de perguntas. Numa situação em que você tem uma configuração em que é muito importante você manter os elementos orbitais ali dentro de uma faixa restrita, tipo satélite de constelação SAR, alguma coisa assim, a integração numérica que você faz para fazer o cálculo dos desvios, ela é muito delicada ou no sentido de tempo? Você conseguir fazer esse cálculo em tempo real? Olha, todos os casos que a gente estudou, a gente não teve problema com propagação, não. Porque como geralmente o tempo é menor e essas equações, né, se trata na dinâmica relativa, geralmente tem dado processado bem rápido, assim, não tem tido problema. Mas só considerando J2, né? Se você for comparar com modelos outros, vai ser mais pesado. Entendo. Tá. Você acabou usando modelos mais simplificados. Né? Esses modelos, geralmente, de formação em voo, consideram apenas J2. Eu falei, modelos de dinâmica relativa usando elementos orbitais diferenciais, eles usam... Você usa o J2 e o arrasto diferencial. Geralmente usa só então, isso. Realmente não fica pesado o cálculo, tá legal. E a questão de como você otimiza esse ok, eles começam a se desviar, mas aí você quer controlar, mas você também tem que economizar combustível. Como que é esse trade-off? Então, lá no curso a gente vê, né, e também no livro do Alfred, que tem o capítulo de mitigação de perturbações. Então, ele mostra algumas técnicas que é bem interessantes de como você selecionar essas condições iniciais do seguidor, em termos de elementos orbitais diferenciais, né? Por exemplo, a deriva ao longo da trajetória, né, que é a deriva aqui no eixo Y, aqui, né? Então ele deduz lá que a deriva ao longo do eixo Y é principalmente causada pela diferença no semi-eixo maior. Então existe uma equação lá que você calcula qual que tem que ser a diferença de semi-eixo maior entre o seguidor e o líder, para você minimizar, né, essa deriva aqui, esse afastamento que vai acontecendo naturalmente aqui no eixo Y, né? Também tem a questão de a frequência no plano, frequência orbital no plano Y em X, geralmente ela é diferente da frequência fora do plano. E essa incompatibilidade de frequência também causa uma perturbação no movimento relativo. Daí ele faz um modelo, apresenta um modelo matemático para fazer o casamento, a equivalência de frequências, e com isso a gente vê que mitiga as perturbações, mitiga essas derivas, tá?
Obviamente não elimina, né? Mas daí você usaria o controle, a propulsão, só para fazer essa deriva residual que fica e eventualmente fazer o ajuste da formação, que você vai gastar menos combustível do que se não utilizasse, né? Então essa é a ideia. Ok, obrigada. Sim, dá para entender. Obrigada, Maísa. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Não tem nenhuma mãozinha levantada. Otto. Oi, na realidade é mais dar os parabéns para o Willer, de novo, mais uma excelente apresentação, parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá. Me chamou bastante atenção a tese de doutorado, acho que é Thaís, né? Space Based. A gente tem muito interesse nisso, eu vou depois dar uma procurada na tese dela, é um tema que a gente tem interesse. E no final desse mês sai a resposta lá do CEPID, quem sabe se sair, isso daí é uma coisa que acho que a gente vai poder trabalhar muita coisa junto aí. Legal, bacana, Otto. Obrigado. Então, parabéns de novo aí. Obrigado, hein? Imagina, obrigado a você. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Já respondeu bastante, né, Willer? Imagina. Bom, vamos agradecer então novamente o Willer. Muito obrigado, Willer, pela sua disponibilidade, pelo excelente seminário, realmente foi muito esclarecedor. Eu esqueci de falar no começo, o Willer ele participou com a gente, né, do lançamento do FEGSAT, né, contribuiu com uma palestra, foi bastante interessante também. Obrigada, Willer. Obrigado, Rosana, agradeço aí pela oportunidade, pelo convite aí, e reforço aí o convite para vocês visitarem a gente lá no ITA, no SEI, e qualquer precisando de mim, estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado, e está reforçado também o convite para você vir conhecer a FEG. Precisa, verdade. Vou sim, vou marcar. Obrigada.